5 minutos com você, programa 68. Notícias veiculadas pela imprensa no início de abril de 2012 dão conta que, em pleno início da segunda década do século XXI, o governo norte-americano discute a introdução no sistema de ensino daquele país da teoria evolucionista das espécies de Charles Darwin, formulada no final do século XIX, já que predomina ainda a teoria criacionista sustentada pela Igreja. Esbarra-se, entretanto, na resistência de professores e pais e alunos de inúmeras gerações que se formaram acreditando na pouca lógica ideia mantida até hoje. O estudo das civilizações que construíram a história da humanidade e da Terra, a partir do ponto em que os estudiosos conseguiram alcançar, ou seja, há mais ou menos 6.400 anos atrás, 4.400 anos antes de Cristo, revela que a religião teve papel preponderante na organização dos agrupamentos humanos. Houve época em que decidia até sobre os governantes ou interferia sobre suas decisões. Remanescente desse tempo é o Irã, onde o máximo mandatário é avalizado, referendado e orientado em muitas deliberações pelo Ayatollah, representação maior do sistema religioso vigente naquele país. A religião também, ao longo das eras, controlou o pensamento dos homens que se dedicavam ao que hoje chamamos ciência, cerceando caminhos, obstando pesquisas, ocultando descobertas, até que no final do século XVIII, novos caminhos começaram a surgir na política com Napoleão Bonaparte na França, quando se autocoroou o imperador tomando a coroa das mãos do Papa Pio VII, que se deslocara do Vaticano para consagrá-lo. Isso, no mundo ocidental, representou o início de uma série de mudanças, inclusive da liberação dos grandes pensadores e investigadores do jugo da religião, abrindo caminho para mudanças extraordinárias das quais somos todos beneficiários. A religião, como demonstra a história, foi também, como continua a ser em alguns países, instrumento de controle social, mantendo o povo preso à ignorância, elemento imprescindível para a sustentação do status de poder e exploração da fé. Assim nasceu na antiguidade dois ramos perfeitamente constatáveis e verificáveis a qualquer estudioso: o esoterismo, reservado às lideranças que dominavam a verdade, e o exoterismo, aplicável às massas. No primeiro, o domínio de informações raramente compartilhada com os liderados, pois significaria não apenas a perda do poder, mas mudanças de dogmas milenares. No segundo, a sustentação de fantasias e imagens facilmente constatáveis ou contestáveis por qualquer exercício de raciocínio lógico. Estudos levados a efeito pela antropologia demonstram existirem nesse campo uma sequência na evolução do pensamento religioso em etapas bem definidas. A da litolatria, através da qual o homem adorava a divindade através de construções de pedra como dólmens, estátuas. A zoolatria, que associava o poder dos deuses com o comportamento dos animais, como até hoje é sustentado, por exemplo, na Índia. A fitolatria, a qual, usando a queima de vegetais e incensos, reverenciava o divino, e a mitologia, que a partir da Grécia impregnou a cultura do Império Romano, alcançando nossos dias através da atribuição de poderes extraordinários a personagens eleitos como dotados da capacidade de resolver problemas na área da saúde, da afetividade, do trabalho, dos fenômenos climáticos e até do trânsito. No fundo, preferimos acreditar na possibilidade de milagres quando a lógica do raciocínio evidencia que milagres, na verdade, são resultado do esforço pessoal no sentido de mudarmos a situação diante da qual nos vemos. Em outras palavras, o atestado da acomodação, da preguiça mental em que preferimos nos manter. Qualquer análise sobre a criação, seja do ponto de vista macro, seja do micro, demonstra haver uma inteligência ou força muito além de nossas possibilidades de compreensão. Hoje, sofisticados instrumentos de observação nos levam ao infinitamente pequeno ou ao imensamente grande, confirmando que não é possível ser tudo isso obra do acaso, mas de algo que cria, organiza e dirige. Peguemos, por exemplo,
as milhares de fotos captadas e transmitidas pelo telescópio Hubble, um prodígio da tecnologia do homem, colocado em órbita do planeta em 1990, mantido a 596 quilômetros de altura em relação ao solo que pisamos, capaz de a cada 96 minutos dar uma volta completa ao redor do globo terrestre, registrando imagens do espaço transmitidas para diferentes estações de rastreamento da Terra. Durante mais de 2 décadas, o telescópio produziu mais de 20.000 imagens, algumas de objetos astronômicos não conhecidos pelos nossos mais abalizados cientistas. Estruturas colossais, capazes de conter todo o sistema planetário em que está inserido o planeta Terra. O mais extraordinário é que, por 2 vezes, o gigante de 6 toneladas permaneceu por alguns dias estacionado num determinado ponto aleatório, e sucessivas fotos foram batidas buscando um aprofundamento progressivo na imensidão do cosmos, e numa distância calculada em 78 bilhões de anos-luz, verificou-se a existência de inúmeras galáxias. Para se ter uma ideia, um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Multiplicando-se essa medida por 78 bilhões, se nossas calculadoras suportassem tal número, mostrar-nos-ia o espaço que nos separa dessas galáxias, que, como se sabe, equivale a aglomerados de estrelas, geralmente circundados por planetas, satélites naturais, como a nossa Lua, por exemplo. Por isso, fica difícil ainda acreditar-se que, em meio a números tão grandes, há imagens que valem por mais de 1000 palavras, ainda acreditamos que o homem seja o resultado de um passe de mágica do Criador, e não fruto da evolução.